Olá, alunos e alunas. Nós vamos começar então mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre sucessão ecológica. O que é uma sucessão ecológica? São mudanças, graduais que vão acontecendo na comunidade, presente no ecossistema, da estrutura e da composição dessa comunidade. É um processo em que essas comunidades, as mais simples, elas vão sendo substituídas por outras mais complexas, uma população sendo substituída por outra, numa mesma área, até que elas atinjam, então, o equilíbrio. Tem dois tipos de sucessão ecológica, a primária e a secundária. Tá? Como que eu vou diferenciar? É importante que vocês saibam a diferença da primária e da secundária. A primária é quando se instala algum tipo de vegetação ali que anteriormente não existia nada, nenhum ser vivo. Então, ele foi o primeiro a se instalar ali. Tá? Então, isso é uma sucessão ecológica primária. Aonde que geralmente surge esse tipo de sucessão? Rochas nuas, dunas, ilhas vulcânicas, lagos recém-formados. Tá? Então, essa é uma sucessão ecológica primária. Sucessão ecológica secundária. Ela inicia-se numa área que anteriormente já existia algum ser vivo. Tá? E por algum motivo esses seres vivos sumiram. Por exemplo, zonas ardidas, zonas que pegaram fogo. Existia vegetação ali, mas por causa do fogo foi exterminado. Então, quando surgir uma próxima vegetação ali, ela não vai ser primária, ela vai ser secundária, porque antes já havia instalação de algum tipo de vegetação nesse lugar. Tá? Campos abandonados, zonas alagadas, ok? Aí eu considero uma sucessão ecológica secundária. Então, sabendo que a sucessão ecológica é um processo em que as comunidades se substituem numa sequência ordenada e gradual até atingir uma situação de equilíbrio com o ambiente, nós consideramos 3 fases para que isso aconteça. Como que essas comunidades vão sendo substituídas? Primeiro, para começar, ela tem que se instalar ali uma comunidade pioneira, ou ESSESI. Então, a primeira comunidade a se estabelecer ali. Depois, as comunidades secundárias, intermediárias. E, por fim, a comunidade clímax. Eu vou explicar passo por passo disso aqui para vocês agora. Então, a sucessão ecológica primária. Considerando que eu tenho aqui, só rochas, tá? Não tenho nada. Então, qualquer organismo que aparecer aqui, ele vai dar origem a uma sucessão primária, porque não havia nenhum tipo de ser vivo ali antes. Então, a chuva, o vento começa a desintegrar essa rocha. Aí, espécies pioneiras instalam-se e modificam essa rocha. Gente, professora, aí me pergunta, professora, que tipo de ser vivo que vai ser o primeiro a se desenvolver onde só tem rocha, água e calor? É uma árvore? É uma gimnosperma? É uma árvore frutífera? Não, gente. Não tem estrutura para esses seres vivos, para essas espécies desenvolverem ali. Os primeiros, eles precisam ser resistentes e muito simples. Geralmente, os primeiros a se instalar são os líquens. E aí eu quero que vocês lembrem o que é um líquen. O líquen é uma associação mutualística entre 2 organismos, algas e fungos. E por que eles estão juntos formando os líquens? Os fungos, por causa das suas redes, eles dão proteção às algas. Assim também como ele consegue captar água e digerir algumas substâncias ali. As algas, elas são fotossintetizantes. Elas produzem o próprio alimento. Então, um fornece alimento, outro fornece água e sais minerais. Tá? Como que acontece? Como é que eles vão se alimentando ali? Como é que eles vão se originando ali naquela pedra? Então tá, como que eles se mantêm a alimentação desse líquen? A alga faz a fotossíntese, mas ela precisa de água para fazer a fotossíntese. Quem que dá água? O fungo. Tá? Porque ele consegue também digerir, destruir, desintegrar aquela rocha e vai liberando sais e água ali
naquele lugar. Tá? Então, as algas vão produzir alimento, açúcar, e os fungos vão dar essa proteção e água e sais minerais digerindo, entre aspas, essas pedras, tá? Desestruturando, desintegrando essas pedras. À medida que eles vão desintegrando essas pedras, vão surgindo compostos orgânicos, enfim, porque a alga está produzindo, fazendo fotossíntese, está liberando outros produtos orgânicos ali no ambiente e vai transformando esse ambiente para que outros seres vivos apareçam ali, tá? Com esses líquens e a manutenção de água por causa dos fungos nesse ambiente, vai aparecendo outros seres vivos. E o próximo que geralmente aparece são os musgos. Quem são os musgos, professora? Depois a gente vai aprender, você já deve ter aprendido, né? Porque vocês estão no terceiro ano. Lá no segundo ano, quem são os musgos? São os seres mais simples do reino Plantae. Eles são muito pequeninos, é aquele tapete verde que fica geralmente em ambientes úmidos, sobre as rochas lá, certo? Então, se eu tenho bastante umidade ali, tenho produtos orgânicos, nossa, show de bola pro musgo se instalar ali, tá? Até porque ele não tem uma raiz verdadeira, não tem folha verdadeira. E a partir daí, eu tendo o musgo ali, vai nascendo gramíneas, espécies maiores, o solo já vai sendo, esses líquens e musgos, eles vão morrendo também, isso vai produzindo matéria orgânica, ou seja, vai formando o solo que antes não existia. Tá, gente? Mas isso aqui vai acontecendo em muitos e muitos anos, tá? É demorado esse processo aqui. Aqui está mostrando na primeira fase os líquens, segunda fase não aparece os musgos aqui, mas são musgos e gramíneas, né? E por fim arbustos. Aqui no fim na estabilidade já são árvores, né? Gimnospermas e angiospermas. Então, ou seja, há um aumento da biodiversidade, aumento da complexidade desse meio que está ali. Ó, aqui mostrando uma sucessão ecológica primária. Já teve lá a parte das dos líquens, dos musgos, daí vem o campo com as gramíneas, aí as pradarias, os matagais, pinheiros, carvalhos, nogueiras, enfim. Em 150 anos, em média, essa comunidade, esse ecossistema, ele vai se estabilizar. Tá? Então, o que é uma comunidade pioneira? Como eu expliquei para vocês ali dos líquens, tá? São espécies capazes de iniciar uma sucessão ecológica. Se não existissem esses seres aqui, não existiriam todos os outros, porque eles é que são os primeiros a se instalarem ali e criarem condições para que os outros apareçam. Então, são espécies de pequeno porte, que têm desenvolvimento rápido, são simples e resistentes, tá? E criam condições para o aparecimento das instalações futuras, como eu falei para vocês aí. Então, vai evoluindo, né? Ali, saindo os líquens, musgos, arbustos, enfim, até que chega ao clímax. O que é o clímax? É a estabilidade desse meio, tá? Então, é formado por populações que não se alteram e nem alteram o meio. A gente diz que ela está em equilíbrio dinâmico, com elevado número de espécies, de nichos ecológicos, né? Então, para cada tipo de ambiente físico, existe um tipo de comunidade clímax possível. Aqui mostrando, né, só um exemplo de sucessão no deserto com as dunas, né? Tem as dunas, aí começa a aparecer gramíneas, possivelmente líquens antes, né, gente? Aí musgos, gramíneas, e vai indo e vai aparecendo, aqui no caso, o pinus, né? Sucessão numa ilha vulcânica, ó, os líquens primeiro, depois vem aqui esses fetos que são pteridófitas, são parentes da samambaia, vem arbustos maiores e vem a floresta, né? Com gimnospermas, que são os pinheiros, angiospermas, que são as frutíferas. Então, para não esquecer,
Sucessão ecológica é uma sucessão, é uma mudança, é uma alteração. Populações mais simples vão sendo substituídas por populações mais complexas. Existe a primária, quando inicia-se onde antes não existia nenhum tipo de vida, geralmente em rocha nua, duna, ilha vulcânica, lago recém-formado, e secundária, que inicia-se numa área onde anteriormente já existiam seres vivos. Geralmente zonas que pegaram fogo, campos abandonados, zonas alagadas, ok? Aqui, ó, mostrando sucessão ecológica, um tipo de sucessão ecológica secundária nos incêndios, né, gente? Então, aqui houve um incêndio, matou tudo, mas logo já vai aparecer os primeiros seres vivos ali, tá? Geralmente gramíneas aparecem aqui. Então, é uma sucessão ecológica secundária, porque antes já haviam seres vivos aqui. Aqui também com o abate de árvores, ó. Logo depois vai ser tomado, né, por outros seres vivos. Também é uma sucessão ecológica secundária. Então, a sucessão ecológica secundária, ela desenvolve-se mais rapidamente do que a primária. Por quê? Porque ali no solo, quando ele foi devastado por algum motivo, alagamento, queima ou qualquer outra coisa, ficou algum resquício ali de micro-organismos, de semente, ficou ali no substrato alguma coisa, alguma colonização. Então vai ser mais fácil para se desenvolver. Então uma sucessão ecológica secundária, ela se desenvolve muito mais rapidamente do que a primária. Aqui mostrando sucessão num campo abandonado pela agricultura, gente. Então tinha um bosque, depois ele foi cortado ali para plantar algum tipo de monocultura por agricultores, depois foi abandonado e com o tempo ele vai se reestruturando, aparecendo novamente ali, formando-se um novo bosque naquele lugar. Aqui sucessão numa zona ardida, ou seja, onde pegou fogo, né? Que já começa a aparecer as flores, já é uma coisa bem mais fácil, né? Não começa tão simples com as gramíneas, já a evolução acontece mais rápida. Né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.